O ministro do STF, André Mendonça, deu 15 dias para o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, se manifestar num processo queixa-crime apresentado pelo senador Flávio Bolsonaro, do PL do Rio, depois que o ministro citou rachadinhas envolvendo o Flávio. Flávio acusa Haddad de calúnia, injúria e difamação. Além disso, entrou com uma ação por danos morais no valor de 40 salários mínimos. Você lembra do momento, né, que Haddad falou das rachadinhas do Flávio? Olha só. Não podemos colocar a perder os instrumentos que o Estado tem de combater o crime. As rachadinhas, né, do senador Flávio, elas foram combatidas, as rachadinhas, porque a autoridade identificou uma movimentação absurda nas contas do Flávio Bolsonaro. Agora o Flávio Bolsonaro está reclamando da Receita? Ele não pode reclamar da Receita, ele foi pego pela Receita. Então não adianta esse pessoal que comprou mais de 100 imóveis com dinheiro de rachadinha, não pode ficar indignada com o trabalho sério que a Receita está fazendo. Então o Flávio Bolsonaro, ao invés de criticar o governo, devia se explicar como é que ele, sem nunca ter trabalhado, angariou um patrimônio espetacular. Quem combateu esse tipo de crime foi a Receita Federal, com esses instrumentos. Então nós precisamos de instrumentos para combater o crime organizado. Qual o problema aí? Por que o Flávio Bolsonaro pegou e processou e tá lá com o André Mendonça? Porque foi muito falado rachadinha de Flávio Bolsonaro. Vocês estão lembrados, lá no Rio de Janeiro, que ele é senador pelo Rio. Só que ele não foi sequer denunciado pelo Ministério Público. Não foi. E o ministro da Fazenda se esqueceu disso. Aliás, aquele tal do Fabrício, né, que era o cara que fazia o esquema da rachadinha, ele e a mulher ficaram 6 meses presos por um crime que, no final das contas, os dois foram absolvidos desse negócio da rachadinha. E aí o Flávio Bolsonaro pegou e processou. Lembrando que está denunciado no Supremo Tribunal Federal, também de rachadinha, o Janones, né, que é o do Gabinete do Amor. Porque o Flávio seria do Gabinete do Ódio, né? Gabinete do Ódio. O Janones, que fez campanha para o Lula, ele é do Gabinete do Amor. Ele está denunciado no Supremo Tribunal Federal. Já o Tribunal de Contas da União aprovou a realização de uma auditoria para fiscalizar as emendas parlamentares do Congresso Nacional. O objetivo é avaliar a transparência, a alocação, execução de recursos do Orçamento Federal decorrentes das emendas parlamentares. A auditoria busca identificar fragilidades nos mecanismos de transparência. O relator da proposta, Jorge Oliveira, enfatizou que a falta de fiscalização pode levar a uma possível falta de critérios claros no destino das emendas. Uma das situações que o Tribunal de Contas fala que direto, é que tem ONG, organização não governamental, que não tem nem sede. É ONG fajuta, recebendo milhões e milhões do dinheiro do povo, do cidadão brasileiro. É muito dinheiro. E aí tem ONG ligada a deputado da direita, da esquerda, a senador da direita, da esquerda, governista, oposição. Eu fico olhando assim, falando assim, quando é para ser bandido, é tudo bandido, é? É tudo bandido. Porque imagina você destinar um dinheiro para uma ONG que não tem nem sede, que não existe, só tem o papel. Você vai desviar o dinheiro, você vai comer o dinheiro, você vai roubar o dinheiro do povo. É isso que está acontecendo. Já o plenário do Tribunal de Contas da União confirmou por unanimidade um bloqueio de 6 bilhões do pé de meia após o portal UOL, que é também o portal da Folha de São Paulo, Rede Bandeirantes, um monte de portal. Aqui o JC também, Sistema Jornal do Comércio e tal, revelar ilegalidade na execução do maior programa do governo Lula. Você fala assim, é o maior governo, é o pé de meia. É um Bolsa Família, é o que chega a ser um pouquinho menor que o Bolsa Família, mas para a educação, entendeu? 4 milhões do ensino médio podem ficar sem uma mesada de R$200. Segundo as informações, o relator do processo no tribunal, o ministro Augusto Nardes, mandou suspender o repasse de 6 bilhões do fundo que é chamado FG Educ, que garante o FIES, o financiamento estudantil, para o fundo FIPEM. Esse FIPEM mantém o pé de meia. O motivo é que a operação estaria à margem
do orçamento. Ou seja, eles chutaram o pau da barraca, mas não tinha autorização do Congresso para gastar esse dinheiro. Tudo que está lá carimbado, esse tipo de dinheiro carimbado, tem que ter autorização. O governo está negando as irregularidades, mas, segundo o portal Metrópolis, deputados da oposição estão querendo o impeachment do presidente Lula após o TCU bloquear os recursos bilionários do pé de meia. O plano da oposição é protocolar pedido de afastamento no começo do ano legislativo, que vai começar agora em fevereiro. Lembra o seguinte, um negócio parecido, doutor Cristiano, doutor João Bosco, foi o que tirou Dilma Rousseff. Inclusive foi o mesmo relator, não é, do TCU que votou, não é, o que ficou conhecido como pedaladas fiscais lá no ano de 2015 e que culminou, não é, com isso, que era basicamente a Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil pagarem programas sociais e programas de apoio à agricultura sem o governo federal disponibilizar os recursos, não é, do orçamento, ou seja, era uma espécie aí de cheque especial, não é, que o governo usava sem previsão orçamentária. E novamente nesse programa pé de meia, a questão que o TCU coloca e que ontem o plenário do TCU suspendeu por unanimidade é dizer que não existe previsão orçamentária para o pagamento desse pé de meia, porque há muito tempo foi estabelecido nas democracias que o Poder Executivo só pode gastar se ele tiver autorização prévia do Poder Legislativo. E essa autorização ela se dá na Lei Orçamentária Anual. Segundo o TCU, não havia previsão desse pagamento na Lei Orçamentária Anual e, mesmo assim, o Ministério da Educação iniciou esse pagamento do pé de meia, que tinha um valor bilionário. É lógico que ainda é uma decisão cautelar, que a gente chama, é uma decisão que analisa apenas assim os aspectos da provas indiciárias ainda, não é um julgamento definitivo, mas é muito relevante o plenário do TCU apontar que não havia previsão orçamentária para executar um programa tão grande, não é, tão bilionário. E vamos ver aí esse desdobramento, não é? Falam em impeachment, e aí é preciso explicar que o impeachment tem um componente jurídico, mas o impeachment é eminentemente um processo político. Impeachment só vai à frente se o Congresso, não é, por uma ampla maioria de 2/3, estiver favorável a esse impeachment. Não importa muito o componente jurídico para o impeachment ser concretizado. O componente jurídico é apenas um pontapé inicial de um processo de impeachment. Precisa que 2/3 da Câmara dos Deputados apoie o impeachment e depois 2/3 do Senado. O Brasil, não é, como nós sabemos, teve vários processos de impeachment recentes, não é? Tivemos em 1992 com Fernando Collor, em 2016 com Dilma Rousseff, e houve também pelo menos 2 tentativas com Michel Temer, não é, que foi a voto no plenário da Câmara dos Deputados, conseguiu derrotar, mas não foi aprovado. E agora novamente isso, não é, o que prova que o sistema de governo brasileiro, esse sistema presidencialista, é muito frágil, não é, porque o impeachment não era para acontecer toda hora, como acontece no Brasil. Não é interessante essa questão, porque se cria esses benefícios através de uma lei e eu tenho que ter fixado no meu orçamento de onde vai vir a verba. Então criou-se a situação, e esse é o problema, mas não se tem de onde vem esse dinheiro que vai pagar essas despesas do pé de meia. Então esse é o problema que o Tribunal de Contas apresenta, e é verdadeiro, isso é real. Isso gera um problemão, porque o governo teria que ter demonstrado com muita clareza onde vai sair a verba para pagar esse pessoal. Então ele está pagando com arranjos, sem dizer de onde, querendo tapar o buraco, aí complementando somente, vai cair numa situação delicada para o governo federal. Isso é péssimo. O governo eu acho muito difícil, né, as circunstâncias políticas são outras do governo Dilma.
né? Você vê, o Michel Temer teve coisa muito grave, inclusive com os irmãos Batista, que gravaram o presidente, né? Uma das votações que o doutor Cristiano colocou aqui foi os irmãos Batista, gravaram o presidente. Aécio Neves foi pro Beleléu, né? Poderia hoje até ser um presidente da República, depois que houve o problema com os irmãos Batista, para se eleger para deputado. Em Minas Gerais, um Deus nos acuda, né? Gasta o dinheiro que não tem. É isso que acontece, né? Então é questão de condição política. A Dilma, por exemplo, a popularidade dela tinha ido pro Beleléu, né? E eu já coloquei aqui, 2016, a Dilma tinha um salário mínimo que em dólar é o dobro do salário mínimo que hoje nós temos. Em dólar. O salário mínimo hoje é uma mixaria em comparação em dólar a 2016. A 2016. Mesmo assim, o governo dela foi pro Beleléu. Foi pro Beleléu. Porque não tinha popularidade, a economia entrou numa situação de bancarrota e não brinca com a economia não, viu? Joe Biden caiu nos Estados Unidos por causa da economia. E aqui já falaram pro Lula, cuidado, viu? A economia tá uma tristeza. Se liga.